Bom dia, minha gente, um abraço a todos. Vamos lá conversar sobre o jogo de ontem, né? O Bahia, o empate do Bahia no estádio da Fonte Nova contra a equipe do Mirassol. Aquela coisa, né? O jogo é jogado e não se ganha jogo antes de começar, antes da bola rolar. Não pode, principalmente hoje em dia, não tem mais ninguém besta do futebol. Futebol, o espaço é muito curto para se jogar. Marcar é fácil, imagine com o futebol hoje, você estando compactado, você sabendo marcar o adversário e dificulta as coisas. Então cada dia mais você tem que estudar o adversário, cada dia mais você tem que ter um bom sistema tático de jogo, você tem que ter a individualidade do jogador e isso o treinador tem que tentar extrair muito a partir até do seu sistema tático que é jogado, para que o jogador tenha essa liberdade dentro de campo de fazer aquilo que ele mais sabe, usar a sua técnica, a sua criatividade, o dom que Deus deu ao jogador brasileiro, né? Principalmente, a gente falando aqui do nosso futebol. Então, o futebol não se ganha na boca, o futebol não se ganha antes, né? Na véspera do jogo. Muita gente contestando o Bahia ontem na questão da escalação do Rogério Ceni. Gente, o Bahia jogando dentro do estádio da Fonte Nova, é claro que nem sempre, por você colocar 3 atacantes, o seu time vai ficar mais ofensivo do que uma outra postura, por exemplo, se você entrar com 4 atacantes. Depende muito do sistema tático, depende muito da característica do atleta que vai jogar no meio de campo, se é um meia atacante, se é um meia que constrói e pisa na área do adversário. Então tudo hoje em dia no futebol é muito mais complicado, né? Antigamente você colocava ali um 4-3-3, muito lá atrás, né? Bem lá atrás, você teria um sistema totalmente diferente, com 2 homens na frente da área, aquele cara, um que marcava e o outro que lançava forte, um meia e 3 atacantes, mas hoje não tem posição guardada dentro do futebol. Vejam, falando de Bahia, quantas vezes o Juba sai da lateral esquerda e passa a ser meia, quando o jogo permite fazer isso. Ontem no primeiro tempo não permitiu, ele teve muita dificuldade, porque o time do Mirassol, o que foi que o técnico fez? Às vezes o torcedor diz assim, mas o time é muito limitado tecnicamente, é muito mais limitado do que o adversário, então tem que jogar todo atrás. Não, a marcação do time de futebol pode começar no ataque, e foi o que o Mirassol fez ontem. O Mirassol, sabendo que o Bahia tem uma saída muito boa, e se deixar o Bahia sair com a bola, construir desde o setor defensivo, se essa bola chega, né, com muita qualidade ao Caio Alexandre, ao Everton Ribeiro, causa problema à defesa adversária. Então o que foi que o técnico do Mirassol fez? Colocou 4 homens muito avançados na intermediária ofensiva do Bahia, colocou mais 2 no meio de campo para fechar ali, para não dar possibilidade de uma chegada do Jean Lucas, de uma abertura do Juba para o meio de campo, do Everton Ribeiro. Então o Bahia sentiu muita dificuldade na saída de bola. E aí eu posso até concordar com o Rogério Ceni quando ele diz que não pode sair de um jogo como o Bahia fez lá no Uruguai contra o Nacional, de muita competitividade, de exposição, para um jogo apático como foi o primeiro tempo, principalmente aqueles minutos iniciais. O Rogério colocou em 30 minutos e tal. Eu vou menos, eu acho que ali até uns 18 minutos o Bahia teve muita dificuldade, não conseguia sair e terminou tomando gol, né? É aquela coisa, o time tomou uma bola, tomou 2, tomou 3, que o Bahia não conseguia sair, chegou uma hora que numa roubada de bola, né, pelo lado direito houve um cruzamento. Engraçado que quando a bola é lançada da intermediária ofensiva do Mirassol para a ponta direita, quem estava na jogada foi o William José, que poderia ter dado no carrinho, usado o corpo no atleta do Mirassol. A bola chega na ponta direita, o cruzamento, isso aí Canu já tinha saído, Canu machucou, sentiu a panturrilha, entrou David Duarte no seu lugar. O Mingo não estava na sua posição ali de zagueiro, porque estava fazendo uma cobertura, num possível toque, né, ainda ali do lado direito, mas a bola foi cruzada, e aí o Gabriel, ex-Bahia, né, apareceu no primeiro pau. O David Duarte tentou, mas ficou olhando. O Gabriel foi muito rápido, saiu dele e terminou fazendo o gol. Ali não tinha jeito para o Ronaldo. A partir daí, né, a gente imaginava que o Bahia fosse, mas ainda demorou um pouco para o Bahia entrar no jogo. Mas entrou no jogo, e é aquela coisa que a gente fala, né? Muitas críticas às vezes também ao Everton Ribeiro, mas Everton Ribeiro é um jogador que às vezes num toque que ele dá pode decidir a partida.
E o primeiro grande lance do Bahia do primeiro tempo foi o toque do Everton Ribeiro para o Ademir, de perna direita. Ele pega uma bola livre, das poucas vezes nesse início de jogo, porque uma hora o Mirassol ia cansar, não dá para fazer aquele tipo de marcação o tempo inteiro, os caras cansam e acabam se perdendo, e foi isso que aconteceu lá já depois dos 25 minutos e tal. Aí o Everton Ribeiro mete uma bola no ponto futuro e aí o Ademir entra sozinho. Gente, conte aí quantos gols o Ademir já perdeu, né? Dessa forma, que ele entra sozinho com o goleiro e chuta a bola para fora. O goleiro sai, ele tem todo espaço, a bola ainda quica na frente dele para ele dar um toquinho sutil por cima do goleiro, para dentro do gol. Ele deu um toquinho sutil por cima do goleiro, mas para fora, e aí perdeu aquele que seria o gol do Bahia. Pulga mais uma vez jogando muito bem, criando as melhores oportunidades e desafogando o Bahia, tirando o Bahia lá de trás. Quando o time do Mirassol já cansou, não conseguia mais marcar o Bahia em cima, o Bahia começou a sair para o jogo sem aquela intensidade que a gente esperava no jogo na Fonte Nova com a torcida, mas o Pulga mais uma vez brilhou, num cruzamento, inclusive um gol que não é esperado, né? Gol de cabeça do Eric Pulga com aquele tamanhinho, mas ele veio lá no segundo pau, nas costas do zagueiro, cruzamento mais uma vez do Juba, e Juba estava do lado direito, fez o cruzamento, e o Pulga vai lá de cabeça e faz o gol de empate do Bahia, desafogou, e aí foi para o intervalo do primeiro para o segundo tempo. E o segundo tempo, é claro, o Bahia teve mais possibilidade do que o Mirassol, mas o Mirassol não ficou morto em momento nenhum. Inclusive, ficou lá e cá o jogo ficou muito aberto, o Bahia tentando fazer o segundo gol, e teve várias oportunidades ali de fazer o gol Bahia no segundo tempo, muitas jogadas criadas, trabalhadas, mas vem aí a questão individual do atleta, né? Inclusive mantido até o final do jogo por Rogério Ceni, o centroavante William José, uma péssima partida, um jogo muito ruim do William José. O William José não conseguia dominar a bola, não conseguia driblar, não conseguia chutar, meio pesadão, né? E a gente sabe que a característica dele é o jogador de pivô, o jogador de dentro da área, jogador para fazer a barreira do zagueiro, para dar o toque para quem vem chegando. E aí eu digo para vocês as críticas que são feitas ao Lúcio. Lúcio não vive uma fase boa, vem até uma pulga atrás da orelha, né? Sem relação com o jogador do Bahia, sobre a questão do Lúcio, se realmente estava com um cansaço muscular, porque saiu notícia essa semana aí de que ele estaria com problema e tratando já com psicólogo, essa coisa toda. Aquilo que a gente fala, um jogador jovem de 21 anos que sai do seu país para vir para o outro país e tal, às vezes acontece algo e o cara reflete no jogo, né? Mas olha a falta que o Lúcio faz ao time do Bahia para que dê oportunidade da defesa sair, do meio de campo sair, porque ele é rápido, ele é veloz, ele busca o jogo o tempo inteiro, ele é fogoso o tempo inteiro dentro de campo, ao contrário de William José, que é um jogador mais paradão, é um jogador de área, necessita muito das jogadas de linha de fundo e cruzamento da área, e nem isso ele foi participativo do jogo de ontem. Fez uma finalização de cabeça, num cruzamento da esquerda, acho que o Juba cruzou, ele vai lá de cabeça e mete para fora, mas o Bahia realmente ontem não viveu o seu melhor dia de futebol, que sirva de lição. É claro que a gente não vai pegar o jogo de ontem e colocar como uma temporada do Bahia, porque tem muita gente que o Bahia foi o melhor time do mundo contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores, aí no jogo de ontem o Bahia já não presta. Eu vi muita mensagem dizendo que o Bahia com esse jeito de jogar vai cair para a Série B e tal, e não é por aí, minha gente. Cada jogo é uma história, às vezes você se dá bem, eu até tenho dito isso, quando o torcedor falou assim, meu placar é 5-0, é 6-0 para o Bahia, de gente, calma, não é por aí. Às vezes é melhor o Bahia jogar contra um time grande, que ataque ele, que jogue também, do que um time que venha com a marcação mais forte, que entenda as suas limitações, como foi o Mirassol no jogo de ontem. Então o Bahia não conseguiu implantar aquilo que vem fazendo, suas triangulações laterais de um lado e do outro, não apareceram os laterais direitos do Bahia no jogo de ontem, principalmente depois que o Arias entrou, teve várias oportunidades de fazer um 2 ali, uma triangulação, preferiu cruzar a bola para a área, não sei se foi determinação do Rogério Ceni, e essas bolas na área, dificilmente acontece algo, que a zaga, quando estiver bem postada, difícil, a zaga do Mirassol estava bem postada e não deu para o time do Bahia, mas não tem nada perdido, né? Não perdeu, não ganhou também, e no meio de semana tem um jogo aí contra o Cruzeiro de volta no Campeonato Brasileiro, e o Bahia pode se recuperar. A torcida vai dizer, mas está lá atrás, perto da zona de rebaixamento.
Mas nesse momento, uma vitória que o Bahia consiga, né, já pula lá para a primeira página de classificação do Campeonato Brasileiro. Portanto, minha gente, é isso aí. O Bahia ontem que empatou em 1-1 contra a equipe do Mirassol. Deixa o like, né? Ativa o sininho para receber nossa notificação. Se não está inscrito, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Um grande abraço aí, boa semana a todo mundo.